Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E aqui é assim, a gente encomenda, a encomenda chega bonitinha, embrulhadinha. Ontem ficamos devendo aqui para os nossos ouvintes. O Diego até começou a dar um spoiler do assunto de hoje, mas é hoje que ele vai concluir a ideia e seguir aí com a ideia, comentando. Afinal, ainda seguindo na linha, porque a terceira via não emplacou, hoje o Diego vai falar por que a candidatura do Ciro Gomes ao Planalto, já pela quarta vez, não se colocou como essa chamada terceira via. Diego, bom dia para você. Bom dia, Mauro, mais uma vez. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. É a quarta vez que o Ciro Gomes tenta chegar ao Palácio do Planalto. Ele tentou em 98, em 2002, na última eleição, 2018, e agora, aos 64 anos de idade, Ciro Gomes busca pela quarta vez chegar à presidência da República. Ele que já foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda de Itamar Franco e ministro da Integração Nacional de Lula. O Ciro já passou por vários partidos, ele não esteve sempre no PDT, não. Já passou pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PSB de bola e desde 2015 está no seu atual partido, o PDT. Ciro Gomes chegou ao terceiro lugar nas pesquisas após a saída do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, mas ainda assim ele aparece muito distante do segundo colocado até aqui nas pesquisas, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, que tem aí uma dificuldade de bater a casa dos 2 dígitos nas pesquisas, fica ali flertando com os 8%, 9% de intenções de voto. O Ciro se coloca como opção para os eleitores que não querem Lula nem o Bolsonaro, mas ele faz um voo solo em um partido que não dá a ele muita coisa, Mauro, Michele. O PDT dá ao Ciro Gomes esse discurso trabalhista, esse discurso brisolista, mas do ponto de vista prático, político, o Ciro Gomes, por exemplo, só tem 50 segundos de tempo no rádio e na televisão. Para tentar alavancar a sua candidatura neste ano de 2022, ele contratou o marqueteiro João Santana, aquele ex-petista que foi alvo da Lava Jato, e o Ciro tem feito um trabalho, digamos assim, diferenciado nas redes sociais em comparação com os outros candidatos. Ele tem tentado explorar as redes sociais ao máximo para dizer, entre outras coisas, que ele é o único candidato que tem um projeto para o país. Recentemente, antes do registro das candidaturas, ele admitiu que estava conversando com a turma da então chamada Terceira Via, do Centro Democrático. Mas tinham alguns problemas, tinham alguns empecilhos nessas conversas. Primeiro, quando o Moro estava na Terceira Via ainda, quando o Moro saiu, antes dele sair da disputa para a presidência da República, como é que você coloca para conversar o Ciro Gomes, que é um anti-lavajatista, que é um crítico da Lava Jato, para fazer uma aliança com o Sérgio Moro? Ali não dava, era água e óleo. Se bem que a gente tem nesse país alguns exemplos de água e óleo que estão juntos aí. Lula e Geraldo Alckmin estão juntos. Mas naquele caso, Ciro Gomes e Sérgio Moro não deu certo. Depois pensou-se, então vamos juntar o Ciro Gomes com a Simone Tebet, do MDB. E nos bastidores eu ouvi que não dava também. Por quê? Por conta da questão econômica. O Ciro Gomes tem um projeto econômico muito marcado, muito definido e mais à esquerda do ponto de vista do espectro político. Ficaria difícil atrair ali alguns dos partidos do centro. E mais uma vez o Ciro Gomes acabou sendo pressionado nessa pré-campanha para desistir da disputa, porque no entender dos petistas, ele saindo facilitaria uma eventual vitória do Lula no primeiro turno. Isso não aconteceu. Ciro Gomes, assim como prometido por ele e pelas lideranças de seu partido, PDT, registrou a candidatura no TSE no tempo hábil, e o Ciro nega com veemência qualquer possibilidade de apoio a Lula em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E o Ciro diz também, Mauro, Michele, que não vai fazer parte de um eventual governo Lula. Aí os petistas dizem, mas ninguém convidou você, por que você está dizendo que você não vai fazer parte? A gente não quer você também aqui. Lembrando que o Carlos Lupe foi ministro nos governos petistas, ministro do Trabalho. Lembrando também que o Ciro Gomes teve uma dificuldade aí até aqui de alavancar, na avaliação até de aliados dele, Ciro Gomes,
por conta do peso nos ataques ao Lula e ao Bolsonaro. Para alguns aliados do Ciro Gomes, ele tinha que ter pego mais leve com um ou com outro para tentar avançar sobre o eleitorado de um ou de outro. A partir do momento em que o Ciro Gomes decide bater de maneira igual no Lula e no Bolsonaro, aliados do Ciro acreditam que ele perde força politicamente. Lembrando que o Ciro já chamou o Lula de ladrão e bandido e chama Bolsonaro, por exemplo, de Beelzebu ignorante. E na cabeça do Ciro Gomes, os dois, Lula e Bolsonaro, são populistas e demagogos que querem enganar o Brasil. Em off, para finalizar, em off no jornalismo é quando a gente conversa com a pessoa, ela tem a liberdade de dizer o que ela pensa, sem o compromisso de eu dizer aqui quem foi que falou, para ela ficar mais à vontade. Eu conversei ontem com um político do Ceará, que é do grupo que apoia Ciro Gomes, e perguntei justamente isso. Por que o Ciro Gomes não deslancha e por que o Ciro Gomes não é considerado terceira via? Por que ele não se apresenta como algum candidato do centro? Me disseram o seguinte, esse político do Ceará, ele não é terceira via porque ele mesmo tratou de se isolar e se excluir. Ciro é refém da sua própria personalidade, de querer ser protagonista de tudo. A gente sabe que o Ciro Gomes, historicamente, tem um temperamento um pouco, digamos assim, mais estourado, ali um pouco mais truculento. Alguns chamam ele de o Bolsonaro da esquerda nesse quesito comportamental. Ele se defende dizendo que quando ocupa cargos públicos não protagoniza nenhum tipo de situação como essa, que essas situações são quando ele está fora de mandatos e que ninguém tem sangue de barata, aquela coisa toda. O certo é que Ciro Gomes, de fato, entrou numa bolha dele, que é a bolha do PDT, e mesmo tendo sido candidato à presidência da República em outras 3 ocasiões, a última na última eleição, 2018, Ciro Gomes não conseguiu aglutinar apoios políticos. Esse mesmo interlocutor do Ciro me disse o seguinte, que ele tem falado muito, como é que pode Simone Tebet ter 2% de intenção de voto e ter com ela o MDB, o PSDB e o Cidadania. E eu, que tenho 8%, não tenho ninguém. O próprio Ciro questiona isso. E a resposta, segundo esse interlocutor, está aí, no fato do Ciro Gomes bater nos 2 principais candidatos, Lula e Bolsonaro, com a mesma intensidade. E a segunda questão, o fato justamente de ele ser candidato pela 4ª vez. Na avaliação desse interlocutor com quem eu conversei, a imagem do Ciro Gomes já estaria desgastada por ser uma figura repetida. Isso não é uma regra na política. Já teve muita gente que tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não se desgastou a sua imagem, pelo contrário, se fortaleceu e foi eleito lá na frente. No caso do Ciro Gomes, a avaliação desse interlocutor é de que a figura dele está repetida, Mauro. Tá aí a análise do Diego Amorim. A gente encomendou, nossa senhora, veio um verdadeiro desenho, um dossiê, desenhou. Diego, muito obrigado por hoje, boa quarta para você e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu.